Olá a todos, bem-vindo ao canal Copa Brasil, mais uma vez gravando um videozão aqui para vocês. Hoje o assunto é seleção inglesa, temos muita coisa para falar nesse vídeo, cara. Foi uma surpresa essa convocação da seleção inglesa para mim, com algumas surpresas não tão surpresas assim, mas com algumas surpresas bem surpreendentes. Que início de vídeo, né, senhores? Mas, então, basicamente, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre essa seleção inglesa convocada pelo Tuchel. O Tuchel botou na mesa e mandou medir, né? Porque é uma seleção bem diferente, deixando jogadores importantíssimos da lista. Então, cara, é a seleção do Tuchel. É a seleção do Tuchel, não é a seleção inglesa montada pelo Tuchel, e sim é a seleção do Tuchel. E puxou a responsa para ele, falou que se der merda, basicamente a culpa é dele, né? Sabe que o histórico da Inglaterra em Copas do Mundo ultimamente vem sendo bem ruim, bem ruim. Então vamos lá começar a comentar um pouquinho sobre a convocação. Vou começar pelo gol, que é sempre bom começar pelo início, né? Iniciaremos pelo gol, que os convocados foram Jordan Pickford, do Everton, goleiro titular da seleção. Ele é o Alisson inglês, não tem o que fazer, pô. Ele é o melhor da posição, é o que mais entrega dentro da seleção inglesa e é incontestável. Depois vem o Dean Henderson, o goleiro do Crystal Palace, que era goleiro do Manchester United, era da base do Manchester United e agora é goleiro do Palace, merecidíssimo, fez uma boa temporada. O Palace está agora na final da Conference League, né, com o Palace, e pode ser campeão e tudo, e merece muito essa segunda vaga. Para mim é realmente o segundo goleiro. E o terceiro goleiro foi o James Trafford, o goleiro reserva do Manchester City, que foi o goleiro titular nas Copas, que o Manchester City foi campeão, no lugar do Donnarumma. Merecido também, né? Eu não gosto de discutir muito terceiro goleiro, porque terceiro goleiro normalmente não vai para jogar. Terceiro goleiro vai para completar a equipe, para fazer coletivo, né? Para outras coisas. Então, assim, terceiro goleiro é algo muito aleatório, nem sempre precisa ser o melhor goleiro em si, porque esse goleiro nunca disputa vaga, né? Porque aqui, basicamente, Jordan Pickford é o titular e depois, caso o Jordan Pickford não jogue, vai ser o Dean Henderson, sabe? Só em último caso, o James Trafford provavelmente será titular, a não ser que ele faça um treino absurdo com a seleção e consiga roubar essa vaga do Henderson, né, como um reserva direto do Pickford. Mas, basicamente, falando sobre o gol, eu acho que foi uma boa convocação, não tem muito o que mudar. Talvez uma entrada do Nick Pope, da vida. Talvez eu não pense tanto nos goleiros tão bons assim que a seleção inglesa possa ter do que esses três. Eu acho que tá bem montado e é isso. Defensores: Reece James, do Chelsea, convocado aí como o seu lateral ala, né? Eu acho que é uma boa escolha. Dentre as opções que tem. Konsa, o jogador campeão com Aston Villa, agora nesse meio de semana, que foi campeão da Europa League com Aston Villa. O Jarred Quansah, que foi vendido ao Bayer Leverkusen, né, pelo Liverpool. Depois John Stones e Marc Guéhi, os dois do Manchester City. Darren Burney, do Newcastle. Nico O'Reilly, também do Manchester City, Spencer, do Tottenham, e Tino Livramento, do Newcastle. Basicamente aqui você pode sentir falta de dois jogadores muito importantes dessa seleção inglesa que o Tuchel puxou para si a responsa e não convocou, como o Trent Alexander-Arnold, não foi chamado, e o Harry Maguire, que beleza, o Harry Maguire a gente sempre questionou muito, mas dentro da seleção inglesa, por incrível que pareça, ele sempre entregou. E nessa era Tuchel, ele mal jogou pela seleção inglesa, que chega a ser uma loucura, né? Porque com o Southgate, ele era titular absoluto, nem era questionado dentro da seleção, e com o Tuchel as coisas mudaram bastante, né? Ele começou a ser mais questionado, começou a não ir nas convocações. Ele foi na de março agora, a última convocação da Inglaterra antes da
convocação para a Copa e parece que o Tuchel não gostou dele, né? Porque chamou outros defensores e deixou ele de fora. Isso para mim foi bem surpreendente. E sobre Alexander-Arnold, digamos que foi merecido, né? Digamos que foi merecido porque na seleção inglesa ele já tinha dificuldades com o Southgate de entregar. O Southgate tentava encaixar ele em alguma posição ali dentro da seleção, ou de lateral, ou também jogando de volante. O Arnold muitas vezes jogou de volante dentro da seleção inglesa, né, jogando um pouco mais avançado, né, porque a gente sabe da qualidade do passe do Arnold, do lançamento do Arnold, né, de conseguir ter a bola no pé para controlar ali aquele meio de campo. Mas o Tuchel preferiu não levar, até porque o momento do Arnold não é o melhor. Ele já teve momentos melhores na carreira. Desde essa chegada dele no Real Madrid, nessa primeira temporada dele de Real Madrid, não foi a melhor temporada dele. Beleza, que ele passou também por muitas lesões, né? Ele não teve 100% fisicamente e atrapalhou, querendo ou não atrapalha. Mas o Tuchel achou melhor levar o Spencer, do Tottenham, que é um cara que tá brigando para cair na Premier League, então, ou seja, ele prefere levar um cara que tá brigando para cair do que levar um titular do Real Madrid. E para você ver o peso, né? Para você ver o peso dessa convocação. Agora vamos falar um pouquinho também dos meio-campistas, tá? O meio-campo convocado pelo Tuchel foi Declan Rice, do Arsenal, Elliot Anderson, do Nottingham Forest, Kobbie Mainoo, do Manchester United, Jordan Henderson, do Brentford, ex-Liverpool, Morgan Rogers, campeão da Europa League com o Aston Villa, Jude Bellingham, né, o Jude Bellingham, do Real Madrid, e Eberechi Eze, do Arsenal. O mais surpreendente aqui para mim, por incrível que pareça, é essa convocação do Elliot Anderson. O Tuchel já vinha testando ele dentro da seleção inglesa e eu não esperava que ele fosse para a Copa, porque eu esperava que essa vaga do Anderson, beleza, que ele é mais parecido com um volante e tal, não tão como um 10 em si, também nem tanto como um 8, mas eu esperava que essa vaga dele fosse ser do nosso querido Gibbs White, também companheiro de clube dele, né, no Nottingham Forest. Para mim foi um pouco surpreendente. Voltando pro vídeo, porque meu microfone descarregou no meio do vídeo, né? Problemas técnicos, né, do seu apresentador que esquece de colocar as coisas para carregar, mas enfim, eu me perdi agora. Acho que a gente estava falando do Morgan Rogers, né? Então, a não convocação do Gibbs White basicamente foi baseada que ele já tá levando 3 caras que podem fazer essa camisa 10, que é o Bellingham, o Eberechi Eze e o Morgan Rogers. O Morgan Rogers, eu acho que ele é melhor como 8, mas ele é um 8 que pisa muito dentro da área, né? A gente viu isso na final da Europa League, ele pisou dentro da área e fez o golzinho dele. Ele também tem uma finalização muito boa fora da área, né? Ele é muito parecido com o Phil Foden. Eu acho ele muito parecido com o Phil Foden. Beleza que o Phil Foden também, às vezes, ele cai mais na ponta, né? Ele não é tão aquele jogador que joga tanto por dentro. Mas o Rodgers tem características importantes, talvez, para essa seleção do Tuchel, porque, como eu já estava falando do Phil Foden, ficou de fora. Phil Foden ficou de fora dessa convocação. Beira loucura, né? Beira loucura, digamos assim. Mas é uma loucura calculada. Porque se você for parar para pensar, essa é a pior temporada do Phil Foden. Essa é uma temporada extremamente abaixo do Foden. Não esperava uma temporada tão ruim. Até quando ele entrava nos jogos, ou quando ele começava de titular, ele entrava muito abaixo da rotação nos jogos do Manchester City. E é uma temporada bem abaixo do Foden. Então, assim, convenhamos que é bem justo o Phil Foden ficar de fora dessa convocação. Agora vamos falar um pouquinho do ataque, né? O ataque que o Thomas Tuchel resolveu levar foi Harry Kane, do Bayern de Munique, Ivan Toney, jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita, Oli Watkins, campeão da Europa League com o Aston Villa, tô sempre deixando esse adendo, né? Já percebeu? Bukayo Saka, o campeão da Premier League pelo Arsenal, Marcus Rashford, do Barcelona,
Anthony Gordon, do Newcastle, e Noni Madueke, o campeão da Premier League com o Arsenal. Aqui você sente falta de um nome que, para mim, é meio duvidoso não ter ele, que é o Cole Palmer. Eu entendo os nomes desses jogadores que estão aqui e eu entendo a importância desses caras que o Tuchel levou, mas ele levar o Madueke e não levar o Palmer, para mim é uma responsa que eu não teria. Eu realmente não teria essa responsa de levar o Madueke e não levar o Palmer, levar o Ivan Toney, que eu acho meio desnecessário, chegamos assim nessa posição, porque, cara, o Harry Kane não vai dar espaço nesse ataque. Não vai dar espaço. Então, assim, o Ivan Toney vai ter espaço dentro dessa seleção, porque para mim o reserva imediato é o Watkins. E tendo na cabeça que o Kane não dará esse espaço, por que levar o Ivan Toney? Talvez encaixaria essa vaga do Palmer aí. Porque o Palmer também pode fazer a 10, isso é verdade, mas eu acho que ele seria um banco muito importante. Poderia ser muito importante durante a entrada dos jogos. E para mim é uma loucura você levar o Madueke e não levar o Palmer. O Palmer é muito decisivo, né? Um cara que tem 4 gols em finais pelo Chelsea, se eu não me engano. Posso estar falando groselha, mas se eu não me engano são 4 ou são 3 gols em finais pelo Chelsea. E deixar esse cara de fora da seleção inglesa, para mim, é beira o inacreditável. Mas, basicamente, a convocação da seleção inglesa é isso. A gente pode citar alguns outros nomes que ficaram de fora, né? Como a do Coyle, do Chelsea, né? Beleza que ele não vivia a melhor fase, mas é um zagueiro muito seguro, que talvez poderia entrar nessa lista aí também. Mas, realmente, as maiores faltas são de Palmer e Harry Maguire, eu diria, porque Trent Alexander-Arnold é um nome de peso que fica de fora, Phil Foden também é um nome de peso que fica de fora, mas que não vivem as melhores temporadas das suas carreiras, e eu acho que é merecedor não conseguir essa vaga para a Copa do Mundo. Eu acho que o Tuchel fez bem em não levar eles dois e puxa essa responsabilidade para ele, né? O Tuchel puxa essa responsabilidade para ele, porque se der merda, perdão da palavra, né, mas se der merda, quem vai ouvir vai ser ele, vai falar, por que não levou o Palmer? Por que não levou o Foden, mesmo em bar fase? Por que não levou o Arnold? Ah, tomou um gol com o erro do Quansah, digamos assim. Pô, levou o Quansah, mas não levou o Maguire, sabe? Então, assim, é normal essas coisas, né, dentro de seleção, a gente ouve muito isso na seleção brasileira, mas ele puxa uma responsa que pode doer lá na frente, pode doer. Mas eu creio que basicamente é isso sobre seleção inglesa, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa um likezinho para ajudar a gente. Deixa um comentário falando o que você achou dessa convocação da seleção inglesa. Eu achei surpreendente, demais, muito diferente, não esperava, principalmente o Palmer de fora, eu acho que foi a minha maior surpresa. Eu talvez esperasse o Foden de fora, eu talvez esperasse o Arnold de fora, o Maguire de fora, mas o Palmer para mim foi surpreendente, Então é isso, muito obrigado a todos, vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau.